Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao mundo da realidade fractal. Então, hoje nós vamos fazer uma apresentação do lançamento do curso Fractal Evolution, Realidade Fractal para Todos. Então, essa pergunta para quê é muito importante porque ela nos leva para o nosso propósito. E o propósito é o que nos move a fazer tudo o que fazemos. Todo mundo já deve estar ouvindo falar muito hoje nessa ideia de propósito, você precisa ter um propósito, qual é o propósito da sua empresa e tudo mais, certo? Então, eu diria para vocês que o meu propósito hoje na vida é ajudar as pessoas a se tornarem mais criativas, mais inovadoras, mais prósperas e mais felizes, desenvolvendo uma alta performance fractal, que é muito maior do que simplesmente alta performance, que se fala normalmente, ou de alta performance mesmo exponencial. Fractal vai muito mais além disso. E por vivenciarem a realidade fractal nas suas vidas e nos seus negócios. Porque a gente também costuma separar a vida dos negócios, a vida da empresa, a vida de outras coisas. E não dá para separar nada de nada. Eu acredito que a realidade fractal é altamente transformadora. Porque transformou a minha vida, sim, e de muita gente que já passou pelos meus cursos. Por conta dessa palavrinha que vocês estão vendo aqui. Presença. Que é muito difícil a gente vivenciar realmente a nossa presença. A maioria das pessoas passa a maior parte da sua vida vivendo no passado. Depressivo, chorando leite derramado. Ou vivendo no futuro, na imaginação de ser feliz quando se aposentar, quando ganhar dinheiro, quando casar e por aí vai, e não vive o presente. E mais, a gente não deve separar o passado do presente e do futuro, porque fractalmente falando, isso é tudo ligado também. O seu passado está agora aqui, dentro do seu presente, porque o que você é aqui agora depende de tudo que você fez no passado e dos futuros que você imaginou também que se realizaram ou não. Então não dá para separar. O teu passado influencia o teu presente, o teu futuro influencia o teu presente, o teu passado. Então é o que a gente chama de o aiônico, é um termo grego que quer dizer essa questão desse tempo vivido, que não é a eternidade, mas é a atemporalidade. Você sair desse tempo particionado que a gente foi criado dentro dessa e educado dentro dessa ideia da separatividade, a gente separa inclusive o tempo, certo? E a realidade fractal faz a gente vivenciar o que a gente chama de o presente vivido. É diferente do que o pessoal fala muito, o aqui e agora. Não, o presente vivido é você viver o presente, sim, considerando tudo que aconteceu no seu passado, que você possa imaginar e até ressignificar, e considerando também esse futuro que você está imaginando, mas viver no presente como esse animal aí. Observa o olho dele aqui, a presença dele. Isso é no mangue, qualquer coisa que mexer na água aqui, ele vai lá e pega, certo? Então, a realidade fractal faz a gente viver a nossa presença intensamente. É o que o pessoal chama de entrar no flow, entrar no fluxo.
Aquilo que quando você está fazendo alguma coisa, você perde a noção até do tempo, do espaço, até de quem você é. Você está tão enfronhado na coisa que passaram 3 horas e você olha para o relógio, pensou que tinham passado 15 minutos e passaram 3 horas. E a grande fonte de tudo isso e a grande mestra de tudo isso é a natureza. Vocês aqui não conhecem ninguém e nada que seja de mais alta performance do que a natureza, que seja mais criativo do que a natureza, que seja mais inovador do que a natureza. E tudo que a natureza faz e desfaz, e o bom é que o processo de desfazer está embutido no processo de fazer, tudo que ela faz é biodegradável. Então, tudo que ela faz e desfaz com altíssima performance, com criatividade, com inovação, sem desperdício. Não existe desperdício na natureza. Tudo é regenerativo. E economizando energia, só usa a energia necessária e suficiente para fazer e para desfazer o que ela faz e o que ela desfaz. E, além disso, ela faz e desfaz tudo isso com muita estética e extrema beleza. E a natureza consegue fazer isso por quê e como? Porque a natureza é fractal na estrutura e nos processos. A natureza é a realidade fractal na prática. E nós podemos trazer toda essa alta performance, toda essa criatividade, toda essa inovação, essa regeneração e economia de energia da natureza para as nossas vidas e principalmente também para os nossos negócios. E aprender também com a natureza que existe sim competição na natureza. Essa abelhinha que vocês estão vendo aqui, ela está competindo por alimento com outras abelhas, com beija-flores, com besouros e outros mais, mas ela está colaborando, ela está polinizando. Ai de nós se não fossem as abelhas. Não é só pelo mel, não. É por tudo quanto é de fruto que a natureza nos dá. E o que existe mais na natureza é colaboração. E é disso que nós estamos precisando. E a humanidade, principalmente agora, por conta disso que nós estamos passando, está acordando para isso. Nós vamos sair dessa mais solidários, mais colaborativos, com mais empatia, mais amor. Foi até bom que isso aconteceu por meio de uma pandemia. Se tivesse sido por meio de uma terceira guerra mundial, a humanidade ia sair muito mais esfacelada e com muito mais ódio e rancores e tudo mais. Então, a gente já está vendo movimentos em todo quanto é lugar do mundo de solidariedade, de compaixão, de amor, de ajuda ao próximo. Vai mudar tudo, meu amigo, não é só na economia, não, em todos os setores. Mudar para a questão da colaboração, do amor incondicional. Então, vamos ver como é que a natureza faz isso. E aí, já adiantando, para quem nunca ouviu falar nessa palavra fractal, tem muita gente aí curioso para saber o que é isso, o que tem a ver com a minha vida. Vamos ver como é que a natureza faz as coisas muito simplesmente,
sem muito esforço, até sem inventar a roda novamente. Vamos ver dois exemplos aqui da natureza. Observe que a natureza pega um elemento bem simples, que é um quadrado. E aí nós já vamos entender o que é fractal na estrutura e nos processos. Então, a natureza pega um quadrado, coloca em cima desse quadrado um triângulo isósceles, dois elementos bem simples, e o processo muito mais simples ainda. Replicar essa estrutura nas mais diversas escalas e replicar o processo de replicar também em todas as escalas. Então, vamos lá. Vamos replicar essa estrutura bem simples. Replicou. Replica. Replica. Replica e replica mais uma vez. É assim que a natureza gera um brócolis. Observe o seguinte: o que são fractais? São padrões de estruturas e de processos que se replicam indefinidamente em todas as escalas. E aí você vê que a estrutura de cada parte tem as mesmas características da estrutura do todo. E o processo também, você visualiza esse processo, que é um processo, inclusive, aqui no caso, simétrico. Por quê? Porque o triângulo é isósceles, os dois lados são iguais, os dois ângulos são iguais, então ele cresce simetricamente. E como é que a gente faz as transformações na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos produtos, em tudo que a gente faz? Ou você altera a estrutura, ou você altera o processo, ou altera os dois. Vamos dar um exemplo aqui de cada um. Vamos alterar a estrutura só de um dos elementos. Vamos partir também de um quadrado e vamos partir também de um triângulo. Só que o triângulo agora, eu vou alterar a estrutura do triângulo. Ele não vai ser mais um triângulo isósceles, ele vai ser um triângulo retângulo. Ele tem uma pontinha mais fina do que as outras duas. Mas o processo vai ser o mesmo. Replicar essa estrutura e replicar o processo de replicar. Certo? Então, replica. Quando eu replicar, observe que o triângulo tem uma ponta mais fina. Então, ele não vai crescer simetricamente, ele vai arredondar. Mas os elementos são os mesmos, um quadrado e um triângulo, uma alteraçãozinha pequena na estrutura de um dos triângulos. Então, vamos lá. E você replicando isso tudo, vai arredondar e vai arredondar tudo. É assim que a natureza sai de um brócolis para um couve-flor. Agora vamos dar um exemplo de uma alteração no processo e a estrutura a mesma. Eu vou pegar a estrutura formada por um quadrado e um triângulo retângulo. E vai continuar sendo um quadrado e um triângulo retângulo, mas eu vou mudar o processo. Quando eu for replicar, eu vou inverter a posição do triângulo. O triângulo estava com a pontinha mais fina para um lado, agora ficou com a ponta mais fina para o outro. Quando replicar de novo, vai para o outro lado, e vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro. É assim que a natureza sai de
um brócolis para um couve-flor e de um couve-flor para uma folha de samambaia. Observe que são três coisas aparentemente bem distintas, mas observe, são objetos altamente complexos, mas gerados de estruturas altamente simples e de processos também altamente simples. Complexidade não é complicação. Complexidade vem da replicação fractal de estruturas e de processos muito simples. A gente é que complica as coisas. Então, nós podemos fazer isso também na nossa vida, nas nossas empresas, nos nossos negócios. Você transforma a estrutura de alguma coisa e replica, de algum processo e replica, de alguma estrutura e replica. Vou dar mais um exemplo só da natureza para a gente ir em frente, mas espero que você já esteja entendendo essa ideia do fractal. São padrões de estruturas e de processos que se replicam. Assim como você está todinho, todas as suas características, em cada célula sua. E as características do seu pai também, e da sua mãe também, e do seu filho e do seu neto, que você nem sabe que vai ter, estão aí também em você. Tá? Vamos ver mais um exemplo da natureza. Observe esse brócolis, que é um brócolis diferente, chamado brócolis romanesco. O brócolis romanesco, como vocês estão vendo, é uma hortaliça também. Ele é um cone. Só que ele é um cone formado de cones, formado de cones, formado de cones, e cada parte dele é um cone no mesmo formato do todo. E cada parte da parte da parte da parte, a menor parte, tem a mesma estrutura do todo. Observe que, e por que a natureza faz isso? E para que a natureza faz isso? Não precisa ser matemático ou entender muito de geometria para ver que, se esse objeto fosse um cone liso, a área de contato dele com o exterior seria muito menor do que essa área é sendo assim. Consequentemente, esse objeto vai ter muito mais área para receber luz, para fazer fotossíntese. Vai gerar muito mais energia solar. Vai ter muito mais área de contato com o ar, para respirar melhor. Vai ter muito mais área de contato com as gotas de orvalho, de chuva e tudo mais. E, assim como é um brócolis, assim como são as hortaliças, assim como são todas as plantas e todas as árvores, e até mesmo as montanhas, como são para cima, são para baixo também. As raízes também são uma estrutura e um processo fractal para dar melhor sustentação e para captar melhor os nutrientes. Então, vimos aí dois exemplos da natureza, como a natureza faz isso com extrema facilidade, sem inventar a roda novamente. A gente é que fica querendo inventar a roda. Esses padrões nas empresas são mais visíveis assim quando são empresas tipo franquia, né? Porque até no contrato de franquia, o franqueado exige, até porque ele tem toda uma responsabilidade sobre o negócio, que até o balcão, tudo, os sistemas, os processos, os produtos sigam um certo padrão. Padrão não quer dizer ser igual, pessoal, porque nada é igual a nada. Você é único, cada coisa é única no universo. Padrão é semelhante. Padrão é igualzinho, mas é diferente. Ou então, é diferente, mas é igualzinho. Isso a gente observa muito na natureza. Se você observar, começar a observar
nas flores, nas plantas. Você vai desenvolver conexões neurais de tal maneira que você vai passar a ver o mundo não como nós fomos educados a ver o mundo, tudo separado. Nós somos educados dentro da lógica da separatividade. Aí nós vamos ver tudo no mundo como padrões de padrões de padrões de padrões. Nas flores, nas plantas, nas frutas, nos mercados, na economia, na sociedade, nos comportamentos das pessoas, nas reuniões, nas salas de aulas, são padrões de padrões de padrões de padrões. Vamos em frente. Segunda perguntinha muito interessante. A primeira foi para que a gente deve fazer essas perguntas tudo juntas. Sair dessa lógica da separatividade. Como você faz as coisas é muito mais importante do que o que você faz. Então, como é que eu faço? Como é que nós vamos fazer nesse curso? Seguindo uma metodologia que tem um padrão, e é um padrão fractal. Uma metodologia que eu criei e que eu chamo de caminho quadriuno fractal. Por que quadriuno? Porque são 4 caminhos, mas são 4 caminhos entrelaçados e mais do que entrelaçados. Cada caminho contém todos os outros em si mesmo. Assim como cada célula sua contém você mesmo todinho em cada célula sua. Não dá para separar. Mas, infelizmente, nós fomos educados, e eu diria melhor que nós fomos deseducados, dentro da lógica da separatividade, e a gente separa tudo. Mas é tudo junto. Mais uma lição que nós estamos aprendendo dessa pandemia é tudo junto, meu amigo. Está tudo ligado, está afetando todo mundo, todos os setores. Uma coisinha que começou lá na China, sabe? Então, vamos lá. Isso também porque o nosso cérebro é quadriuno também. Nós temos 4 cérebros interligados, inseparáveis, e também a gente separa. E muita gente não sabia nem que a gente tem mais de um cérebro. Nós temos 4. E além dos 4 cérebros, nós temos outras partes do corpo que também nos ajudam. Não sei se todos aqui estão nos vendo e ouvindo sabiam que nós temos neurônios também no coração, sabiam? E nós temos neurônios também no intestino, certo? Então, as coisas não são separadas e nós também não somos tão separados assim. Mas vamos lá. O primeiro caminho é o caminho do guerreiro. Você precisa ser um guerreiro, não para sair guerreando, mas um guerreiro que está pronto para agir. O caminho do guerreiro é o caminho que nos leva para a ação. Mas observe o seguinte: não quer dizer que a gente tenha sempre que agir. Não agir também é uma ação. Num assalto, por exemplo, recomenda-se que você não haja, não reaja. É bem melhor para você. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos sendo tolhidos das nossas ações, até de sair de casa. Faz 3 meses que eu não vejo pessoalmente minhas 3 netinhas lindas e maravilhosas. Ainda bem que a tecnologia faz com que a gente possa vê-las todo dia também e conversar como a gente está conversando aqui também. Então,
não quer dizer que você tenha que agir. E mais, o verdadeiro guerreiro, quando ele entra em ação, ele não está executando uma ação. Ele é a ação que ele quer executar. É como um bailarino verdadeiro que sabe realmente dançar e sabe o que é dança e conhece de técnica musical. Ele não dança, ele é a dança. É como você, que talvez saiba andar de bicicleta. Eu, particularmente, não sei andar de bicicleta. Você e a bicicleta tem que ser um só. Se você for uma coisa, a bicicleta for outra, vai se lascar os dois, tá? Tem que ser um só, é uma dança, tá? Então, o caminho do guerreiro te leva para a ação, não quer dizer que tem que agir, mas você está presente. A ideia do guerreiro é exatamente essa, é exercitar a sua presença. E o cérebro que nos leva para exercitar essa presença é o nosso cérebro mais primitivo, que é o cérebro dos répteis. É o cérebro reptiliano. É só o cerebelo, o tronco cerebral e a medula espinhal, responsável pelas atividades físicas de ataque, fuga, defesa, sexo, preservação da espécie e tudo mais. Não tem emoção envolvida. Quem é do interior aqui sabe muito bem que cobrinhas, quando nascem, se não forem rapidinhas o suficiente para fugir da própria mãe e do pai também, se estiver por perto, o pai ou a mãe os comem, sabiam? Isso é até um teste da evolução aí das espécies. Porque se essa cobrinha, filhotinha, não for rápido o suficiente para fugir da própria mãe, ela não vai conseguir fugir dos predadores que ela vai encontrar pela vida fora. Vão comê-la. Então, para a cobra mãe, ou para a espécie cobra, é melhor que a própria cobra coma, a própria mãe coma. E pelo menos está preservando a espécie. É cruel, mas eu acho que faz todo sentido, não é isso? Então, esse cérebro é o que faz a gente correr, agir, fugir, é aquele que está um frio na barriga, assim, adrenalina para correr ou para atacar e tudo mais. Mas esse cérebro é o cérebro criador de barreiras de ataque, fuga e defesa, é o cérebro físico. Temos o segundo caminho, que é o caminho do visionário. Visualiza as coisas, não quer dizer que está vivendo no futuro, mas ele faz visualizações, imagina, faz planos e tudo mais. É o cérebro que vai te levar para descobrir qual é a tua arte e fazer realmente com arte. E arte envolve emoção, envolve paixão, envolve afeto, afetividade, e o caminho, o cérebro que nos leva nesse caminho do visionário é o cérebro chamado de mamífero inferior, ou o sistema límbico, é um conjunto de glândulas, é a hipófise, o hipotálamo, o tálamo, as amígdalas cerebrais e tudo mais, que excretam uma série de hormônios até para ajudar o cérebro reptiliano correr, fugir, atacar, adrenalina, o hormônio do estresse, o hormônio da felicidade, uma série de hormônios aí. Esse cérebro está envolvido com emoções, funções afetivas, com a perguntinha como, que nós estamos agora nela, no como, com geração de informação. Uma fêmea mamífera, vem um predador querer comer seu filhote, vai ter que comer nós dois, ou então eu vou ali botar para correr. Venha, dá a vida pelo seu filhote. E aí nós temos um terceiro caminho, que é o caminho do mestre. Você masterizar tudo que você faz, você ser mestre em tudo que você faz. Procurar fazer sempre
da melhor maneira, sempre otimizado. O cérebro que nos leva para este caminho é o único cérebro que normalmente as pessoas conhecem, que é o chamado cérebro humano neocórtex racional mental, responsável pelas tarefas intelectuais, pela pergunta por quê, pela geração de conhecimento, pela justificativa das coisas, que é aquele cérebro que tem um hemisfério direito, um hemisfério esquerdo, tem um corpo caloso separando e tal, que normalmente é o único que se mais fala sobre ele e as pessoas pensam que a gente só tem esse. Só aí já se foram 3. Mas nós temos um 4 caminho, que é o chamado caminho do curador, que te leva para praticar o amor incondicional. O caminho do curador, aquelas pessoas que quando a gente pergunta para que você está neste mundo, ela diz, eu estou aqui para ajudar as pessoas, para fazer isso, para aquilo. Normalmente, sempre colocando o outro em primeiro lugar. O cérebro que nos leva para esse caminho é um cérebro mais recente também na evolução, porque isso foi como uma cebola, né? Vieram os répteis, depois os mamíferos, depois os mamíferos superiores, que é o homem, e aí depois vem esse outro cérebro que fica aqui na frente da testa, o famoso chamado terceiro olho. Às vezes o cara tem até um buraquinho assim nesse meio, né? Então, esse caminho é seguido pelo nosso cérebro, que fica aqui na frente da testa, chamado lobo pré-frontal. É o famoso cérebro angelical, o cérebro dos anjos, que é o cérebro mais voltado para o espiritual, para o transpessoal, para o transcendente. Não estamos falando aqui de religião, estamos falando de espiritualidade, de coisas que estão além do corpo, determinados valores, energias que não são do corpo, são do espírito, como solidariedade, compaixão, amor incondicional, empatia, respeito à vida e que te leva para a sabedoria. Então, mais um benefício que essa pandemia vai trazer para nós. Até pelo fato de ficarmos reclusos aí, trancados em quarentena, que já vai para mais de uma 80, né? As pessoas estão pensando mais na família, na convivência com os próprios filhos, que nunca foi fácil, e agora estão vendo que não é tão fácil assim, mas precisa ser melhorado, exatamente porque a gente precisa desenvolver mais esse cérebro aí, e as pessoas que vão sair dessa vão sair com esse cérebro bem mais desenvolvidos, e nós vamos dar um salto quântico realmente na humanidade, certo? Agora, esses cérebros eles são ligados, interligados mais fortemente 2 a 2. O cérebro humano neocórtex é intimamente ligado ao cérebro reptiliano. É um cérebro também de ataque e defesa, de criação de barreiras, de fuga. Então, no âmbito intelectual, ele faz a mesma coisa que o reptiliano faz no físico. E aí é que entra a questão da importância da realidade fractal para a sua vida e para os seus negócios. Você deve começar o seu discurso não pelo porquê nem pelo o quê. E é normalmente como a gente começa. Até quando se apresenta, o fulano de tal, doutor, não sei o quê, isso. Só o quê? O que não emociona é réptil. Ou então o porquê. Porque o meu produto faz isso e o meu produto faz aquilo. Aí o cara não está nem te escutando mais.
ele está pensando numa estratégia para derrubar as qualidades que você está dizendo que o seu produto tem. Então, esses dois cérebros são cérebros de ataque e defesa. E se você olhar no site das empresas, no discurso das empresas, no marketing das empresas, primeira coisa que você olha no site lá, quem somos? Aí diz, somos a empresa que vai produzir o melhor produto do mundo, que vai ser a melhor não sei o quê do Brasil, que vai ser o melhor não sei o quê. Isso não emociona, não engaja, não atrai. Já os outros dois cérebros também estão muito interligados. Este cérebro é muito recente em termos da nossa evolução mesmo humana, física, e é muito mais recente ainda em termos de estudos. Não faz 20 anos que está se estudando esse cérebro, nem sabia que ele existia, e a importância tão grande dele. Se vocês observarem essa meninada que está nascendo hoje, o cara vem até com uma marca aqui no meio da testa, um sinal que parece uma antena, é um terceiro olho aí para o mundo. Tá? Então, e aí, claro, essa metodologia não dá para a gente explicar aqui por conta do tempo, mas numa mentoria, no curso, a gente vai ver tudo isso. Tem todo um caminho por onde você deve começar o seu discurso. E aí a gente tem exemplos, você faz exercício de tudo isso, para você definir realmente qual é o seu propósito e qual é o propósito da sua empresa. Então, você deve começar o seu discurso, o seu marketing, o seu relacionamento pelos valores, princípios, propósitos e tudo mais. Por quê? Mesmo que as outras pessoas não tenham esse cérebro muito desenvolvido, elas vão ser afetadas porque ele está intimamente ligado ao emocional. E aí você emociona, você envolve as pessoas. Quando você for precisar justificar lá no terceiro cérebro, talvez nem precise justificar. E aí depois vem para o seu o quê. E para cada o quê, você replica o processo. Por exemplo, eu dou palestras, eu dou cursos, eu dou seminários, eu dou mentorias. E aí, quando eu chego no meus o quê aqui, no meu cérebro reptiliano, eu dou palestras, eu dou seminários, eu dou mentoria, eu dou cursos. Você dá palestras. Aí eu replico o processo. Para que eu dou palestra? Como é que eu dou palestra? Por que eu dou palestra? E por aí vai. É um processo fractal. Tudo que você for fazer na vida, daqui para frente, anota. Você deve fazer essas 4 perguntinhas juntas. Para que você está fazendo? Como é que você está fazendo ou como é que você deveria fazer? Talvez seja impossível você fazer do jeito que você imagina que deveria ser, mas a gente faz sempre o possível para fazer da melhor maneira. Depois, por que você está fazendo? E depois, o que você está fazendo em cada coisinha dessa. Porque tudo é fractal. Vendas. Vendas é um processo fractal. Para você fazer uma venda, são várias microvendas que você faz dentro de cada venda. Tá? O Ricardo Jordão, que tem um curso aí muito interessante sobre vendas, Rainmaker, é o cara que faz chover, o vendedor que faz chover, ele fala muito disso. Porque a venda não foi porque você não fez a venda de forma fractal. Claro, ele não fala fractal porque ele não conhece essa coisa, mas ele fala, uma venda é feita de muitas vendas dentro e por aí vai. É um processo fractal que às vezes as pessoas já fazem isso naturalmente. Eu acredito que ele não conheça essas teorias, mas ele fala assim, bem fractalmente assim na prática da coisa. Vou mostrar para vocês agora esses caminhos numa estrutura fractal que eu representei, semelhante àquilo que a natureza fez para fazer os brócolis, o couve-flor, a samambaia e tudo mais. Então, vamos lá.
Imagina aí como é que é essa coisa, que é essa metodologia que eu criei, que a gente vai ver com detalhes, com exercício e tudo mais, nos cursos que você for fazer, ou mentorias e tudo mais. Imagina essa bolha, que é uma coisa aí no espaço, indo, seguindo o seu caminho. É um caminho uno, só que ele tem 4 caminhos dentro. Por isso que é o caminho quadriuno, e além disso ele é fractal. Observa que esse caminho tem 4 bolhas dentro. Mas para ser fractal, como você é, as características do todo precisam estar em cada célula, em cada parte. As características de uma empresa de franquia têm que estar em cada franqueado, meu amigo. Isso até por contrato. Hoje mesmo eu tive um encontro virtual com uma empresária que, inclusive, foi minha aluna, falando dessas coisas, e trabalha tem franquias, e muito interessante, tá certo? Então, veja lá, cada caminho desse não é um só caminho, contém os outros dentro de si. Como você tem o seu pai, sua mãe, e todos os seus ancestrais e todos os seus descendentes em você, sabia? Como cada produto da sua empresa tem a sua empresa todinha lá dentro, tem o DNA da sua empresa, tá certo? E você precisa zelar por isso, porque se você relaxar em um produtozinho, você relaxou na sua empresa todinha. Então vamos ver. Se eu estou nesse caminho, eu estou seguindo os 4, porque os 4 estão nele. Se eu estou nesse caminho, se eu estou nesse caminho, se eu estou nesse caminho, os 4 são inseparáveis. Não dá para separar. Porque é um processo, não é sistema. Sistema é diferente. Por exemplo, no nosso corpo, separar a gente num bocado de sistemas. Aí diz que nós temos um sistema respiratório, um sistema circulatório, um sistema nervoso, um sistema linfático, um sistema mental, sei lá. E aí, eu te pergunto, cada célula tua é você todinho. E cada célula sua faz todas as funções que você faz. Ela se alimenta, ela conversa com as outras, ela faz xixi, ela faz cocô, faz tudo. E ela respira. E aí disseram que responsável pela nossa respiração é o sistema respiratório, não é isso? E aí eu te pergunto, quem é que leva oxigênio e traz gás carbônico e faz toda essa coisa e leva nutriente e traz para cada célula tua? Quem é que faz cada célula tua respirar? É o sangue, é o coração, é o sistema circulatório. Mas é um processo inseparável. A gente é que fica separando esse sistema, não é separado. Sistema coração, ou melhor, coração, pulmão, rim, tudo mais. Nós somos um processo, nós não somos sistemas. Assim como empresa não é sistema, pessoal. Sistema, empresa é processo. Isso a gente vai ver bem direitinho no curso, detalhando isso, faz uma diferença danada você tratar a empresa como sistema ou como máquina, pior ainda, dentro dessa visão taylorista inicial da famosa administração científica, que foi baseada toda nessa mecânica newtoniana que está aí, né? Mas vamos lá. São 4 caminhos em um só, não dá para separar, por isso que é quadriuno. Mas, por conta dessa lógica da separatividade que nós fomos educados, ou melhor, deseducados, nós fomos criados e educados na escola, na empresa, na família, em tudo quanto é canto, para seguir só um caminho.
o famoso mindset. Já ouviram falar nele? Todo mundo está falando nele hoje. Porque você precisa mudar o seu mindset, mudar o seu mindset, mudar o seu mindset. Aí o que você vai fazer? Vai entortar o mindset, desentortar o mindset, engrossar o mindset, afinar o mindset, mas continua só no set do mindset. Não, cadê os outros sete? Então, nós fomos educados só para ser especialistas, o bambambam em tudo e principalmente mentalmente. É o mindset que está ligado ao porquê das coisas. Tudo bem, gerar conhecimento e tal. Você deve ser mestre em tudo que faz. Mas aí vocês já estão ouvindo falar alguns livros sobre isso, alguns mentores, professores, estudiosos falando: você deve seguir o caminho do coração. Só que quando fala no caminho do coração, esquece os outros caminhos. Você deve seguir o caminho do coração, sim, mas você não deve deixar de ser mestre. Você deve ser um mestre, mas um mestre que tem coração, certo? Então, você deve seguir o caminho junto com o outro, sem separar os caminhos, porque um caminho está dentro do outro. Depois, nós temos o terceiro caminho, que é talvez o mais desprezado de todos, que é o caminho do corpo, corporalidade, que é o caminho do guerreiro. Se exercitar, participação, estar pronto e tudo mais, mas junto com o caminho do coração, junto com o caminho do mestre. Não são caminhos separados, porque um caminho está dentro do outro e o outro está dentro do outro, e todos estão dentro de cada um e cada um está dentro de todos, certo? Então, mas tem um quarto caminho, que talvez seja o mais importante, até porque com 3 pontos você só faz um triângulo. Triângulo é geometria plana, não sai do chão. Você só tem uma dimensão. A grande importância do tripé, por exemplo, que são 3 pontinhos, 3 pernas, não é você ter 3 pernas. É o quarto ponto. O quarto ponto é que junta esses outros 3 e com 4 pontos você sai de um triângulo e vai para 4 triângulos e sai do plano e vai para um tetraedro. Você vai para outra dimensão. É o que acontece, por exemplo, que eu estou vendo aqui, que a Teresa Tendero, que é lá da Espanha e está participando aqui do nosso encontro, colocou aqui que as 4 primeiras células são o ovo da vida, da flor da vida, que é exatamente isso que acontece. Papai e mamãe só geraram uma célula sua. Quem gerou as outras células, trilhões de células que você tem, foi você mesmo, não foi papai e mamãe, não. Papai e mamãe só geraram uma. Aí o que acontece? As primeiras células que papai e mamãe geraram, ela não se duplica. O que acontece é que ela se divide em 2. 2 células na metade da célula toda. E depois essas 2 se dividem novamente. É como se a gente estivesse fazendo um teste para dentro. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, está se fractalizando para dentro. Aí forma 4 células, tá?
como essas 4 bolhas aí que nós estamos vendo. E aí, quando cada uma dessas se duplica, forma 8, você vai ter 2 tetraedros. Vem um tetraedro de lá e vai outro de cá, e forma uma estrela de 8 pontas, que são as 8 primeiras células que nós temos. E aí, essas 8 primeiras células, elas começam, sim, a se duplicar para fora, certo? Porque primeiro elas se dividem para dentro. É como se estivesse testando fractalmente para dentro, como a gente fez aqui. E depois isso vai para frente. Então, esse 4º caminho é o caminho do espírito. É o Spirit 7, é o caminho da espiritualidade que está se começando a falar nele hoje também nas empresas, nos livros. Os valores, os princípios, os propósitos, solidariedade, compaixão, amor verdadeiro, amor incondicional. As pessoas normalmente associam o amor ao coração. O amor não é do coração, pessoal. O amor é do espírito, mas sim, tá? O coração é paixão, emoção, essas coisas mais passageiras, tá certo? Mas amor mesmo, verdadeiro, incondicional, que você dá a vida pelo outro, embora seja até seu inimigo, é coisa mais de cima. Então, esses 4 caminhos, cada bolha dessa contendo todas as outras dentro, e você, quando está na sua academia, fazendo a esteira lá, você está meditando, você está planejando as coisas, você está exercitando todos os caminhos num só, não pode caminhar separadamente. Então, quando você junta tudo isso, um dentro do outro e o outro dentro do um, você está seguindo fractalmente. Então, você está seguindo o caminho da fractalidade. É o fractal 7. Se vocês olharem na minha página lá, www.teoriadacomplexidade.com.br, a penúltima postagem que eu fiz foi referenciando essa questão do coronavírus e falando que a humanidade, depois dessa, vai sair do mindset para o fractal 7, ou seja, vai deixar de seguir caminhos separados para seguir realmente tudo junto, mais solidário, mais colaborativo, mais amoroso, mais simpático, mais empático e tudo mais. Está também no meu Instagram, se vocês voltarem umas 25 postagens, está isso lá. Do fractal 7, do mindset ao fractal 7. Então, isso também a gente faz exercícios para definir como é que você está em cada um desses sets, ou se está seguindo separadamente, para a gente tentar, por dinâmicas e vivências e tudo mais, juntar tudo isso, reintegrar tudo isso, porque quando a gente nasceu, quando a gente era criança, a gente era tudo isso, tudo junto, sabiam? Vocês já notaram que as crianças são mais amorosas e tudo mais, porque realmente elas seguem o caminho de forma integral. Depois é que a vida e a educação vão separando a gente, separando os nossos caminhos, e às vezes a gente fica num só, tá certo? Mas vamos agora para a terceira perguntinha. Por quê? Por que que nós precisamos da complexidade, principalmente no mundo de hoje, e da realidade fractal? Por que que nós estamos aqui? Por que que as pessoas precisam fazer esse curso? Principalmente porque isso é coisa muito nova em termos de ciência, mas não é tão novinha assim, já tem 50 e poucos anos, 55 anos. Mas não é tão nova assim, e mais, principalmente no Brasil, nós estamos 50, 60 anos atrasados nisso. Eu descobri isso por acaso. Se eu estou numa sala, às vezes, um auditório, uma palestra, uma coisa assim, 200 pessoas, peço, levanta a mão quem já ouviu falar de fractal. 2, 3, levanta a mão. Muitos de vocês que estão aqui também nunca tinham ouvido falar nisso. Eu digo, vocês são os felizardos, porque eu olho assim para a plateia e a turma tem menos da metade da idade que eu tinha quando eu ouvi falar nisso. E valeu a pena. E muita gente, colegas, amigos de vocês, vão passar o resto da vida sem nunca ter ouvido falar nisso, principalmente no Brasil, que nós estamos super atrasados. Nós vamos lá para fora, as coisas lá
turma tudo já sabe o que é isso. É o top do top do top em todas as áreas. Então, por quê que nós estamos precisando desenvolver essa visão de realidade e de fractalidade? E por que precisamos levar isso para frente, principalmente no Brasil? Porque nós estamos vivendo uma crise de percepção. As pessoas não se percebem mais a si mesmos, não percebem os outros, não percebem o ambiente, não percebem a natureza, não percebem as loucuras que estão fazendo consigo mesmo e com os outros, e que os outros estão fazendo consigo. E às vezes percebem, mas aí tem a questão da consciência, né? Então, nós estamos vivendo uma crise de percepção. Essa pandemia também está fazendo com que a humanidade comece a perceber certas coisas, principalmente na família, porque está juntando a família mais tempo em casa, e na sociedade, e perceber que precisa dos outros, que está todo mundo ligado, que precisa se ajudar, que precisa sair dessa junto. Tá? Então, esse é o nosso porquê. E aí vem o nosso o quê. E aí, o que é complexidade? O que é realidade fractal? O que é que eu faço? O que é que nós vamos fazer nesse curso que nós vamos lançar hoje? E outros mais que nós vamos lançar daqui a pouco também. Complexo, não confunda com complicado. Complexidade não é complicação. Nós vimos da complexidade do brócolis, do couve-flor e da samambaia e de tudo mais, que são processos de estruturas simples replicadas. Complexo, etimologicamente falando, vem da partícula com, que quer dizer junto, conviver, quer dizer viver junto, conversar, quer dizer versar junto. Versar é falar sobre alguma coisa. Confiar. O pessoal não sabe o que é confiar, porque não sabe o que é fiar. Muita gente não sabe o que é fiar. Confiar é fiar junto. E o que é fiar? Fiar é fazer fio. Uma indústria de fiação faz fio. Confiar, eu vou fiando daqui para lá e você vai fiando de lá para cá. Nós dois vamos fazer um fio juntos que vai nos unir. Esse fio se chama confiança. Tem que ser junto. Se for sozinho é até perigoso, vocês sabem disso. Dar fiança para alguém não é confiança, é só fiança. Você dá a sua confiança e o cara não cumpre a confiança dele, aí você vai pagar por ele e tal. Então, com quer dizer junto. Pode ser com M, pode ser com N, porque antes de P e B é M, pode ser só co também. Colaborar quer dizer trabalhar junto. Cooperar quer dizer operar junto. Copular quer dizer pular junto, sabiam? Tem uns pulinhos, tá? Então, com mais plexos, que vem do latim, participo passado do verbo, do verbo tecer. Plexo quer dizer tecer, plexus quer dizer tecido. Então, quer dizer tecido junto. Tecido junto no sentido que não dá para separar, meu amigo. Como nós estamos notando em muita coisa hoje, que está tudo ligado, está tudo separado, parou uma coisa para tudo, fez uma coisa, afeta tudo. Né? Então, tecido junto. A gente já tem essa noção naturalmente de complexo. Quando vocês escutam falar em complexo industrial, vocês pensam logo num conjunto de várias indústrias, tudo junto. É isso? No local. Complexo portuário. Não é só o porto, é tudo que leva ao porto e traz do porto, e guindaste, navio, e siderúrgica, e canal e tudo mais. Complexo turístico também. São todos os equipamentos turísticos relacionados. Aqui no Ceará, por exemplo, até o aquário faz parte do complexo turístico do Ceará, que ninguém sabe se vai sair nunca, mas já faz parte, pelo menos da história. Quem falar no turismo do Ceará e não falar no aquário, que ficou de vir e não chegou ainda,
Complexo B. Por que complexo? Porque é B1, B2, B3, B4, B5, até B12, tudo no mesmo comprimido. Por que comprimido? Porque comprimido junto, prensado junto. Complexo do Alemão, quem é do Rio de Janeiro aí que está nos vendo, não é uma favela. São várias favelas juntas que você entra numa, já sai na outra e tal. Isso tudo para explicar para vocês também, pessoal, que se fala muito na teoria da complexidade e a teoria da complexidade não existe. O que existe é um complexo de teorias. Então, nesse curso, nós vamos falar sobre essas 4 principais teorias que chamam de teoria da complexidade, que não existe. Na realidade, é um complexo de teorias. São teoria do caos, que talvez seja mais conhecida, porque até tem filmes com esse nome, Efeito Borboleta e tudo mais. Fractais, teoria das catástrofes e lógica fuzzy, que é outra também muito usada, principalmente na indústria e nos relacionamentos, na comercialização dos negócios. Então, vamos lá. A teoria da complexidade, que eu prefiro chamar de ciência da complexidade, que não é uma teoria, é uma ciência sim, se destacam essas 4 teorias principais. Hoje nós vamos falar mais da realidade fractal, não vamos falar das outras, mas no curso, isso aqui que nós estamos falando hoje não é um milésimo dessa coisa toda, tá? Então vamos lá. Quando a gente nasce criancinha, a gente é complexo, a gente não separa as coisas. E foi aí que eu aprendi sobre complexidade sem saber que existia, tá certo? Eu nasci nos matos, no interior do Ceará. Morei 12 anos aí na beira desse rio. Essa foto é do ano passado, da Semana Santa. Essa senhora que está se banhando aí nessa passagem molhada é a minha irmã mais nova. Então, eu nasci aí nesses matos, de onde saí aos 12 anos de idade para conhecer uma escola, sabia? Não tinha escola. Hoje lá tem essa escola aqui, que inclusive leva o nome do meu pai, porque isso é numa fazenda na fazenda do meu pai. Hoje é um povoadozinho que deve ter umas 50 casas. A minha mãe ainda mora lá, tá certo? Então foi aí que eu vivi na natureza e aprendi muito mais coisas do que vocês possam imaginar que a gente aprende nos livros e nas faculdades e tudo mais. Saí de lá com 12 anos para conhecer uma escola. É tanto que eu entrei na faculdade com 21 anos de idade, que é a idade que a turma está saindo hoje. Né? E aí, com 48 anos de idade, eu ouvi falar de complexidade. E aí me apaixonei, fui estudar isso, aí descobri que existe lógica fuzzy, teoria do caos e tudo mais, e se aplica a tudo. E aí tudo que eu faço hoje, e desde 2000, desde 98, isso aqui, por exemplo, é um seminário que eu dei no ano 2000, quem é cearense aí de Fortaleza deve estar reconhecendo algumas caras aqui, Pio Rodrigues, Ernesto Saboia, ou Demócrito Duma, do jornal O Povo à época, Lima Matos, aqui vários superintendentes do Banco da Nordeste, professor Lucas da Universidade, Ednilton Soares, que na época era o secretário da Fazenda do Tasso, estava aí o vice-prefeito, o presidente do BEC, juntamos 50 pessoas de top para dar um banho de complexidade e botar isso para o Ceará à frente. Mas as coisas andam muito devagar, mas hoje já está indo razoavelmente bem. Isso aqui são aulas minhas nos cursos de pós-graduação da Unifor, da Federal, onde a gente trabalha muito com vivência, com dinâmica, com música, com leitura, com escrita e tudo mais, porque a gente é um ser integral, a gente tem que trabalhar tudo, inclusive o toque, o abraço, o olhar e tudo mais. Não é só no mental, no famoso mindset, tá? Ceará 2050, um projeto que o governo do Ceará lançou aí para projetar o Ceará que nós queremos para daqui a 30 anos. Dividir o Ceará em 18 pedaços, dentro dessa lógica da separatividade que nós vivemos, a educação, a indústria, a saúde, a infraestrutura, as energias e não sei o que mais, 18. Contrataram 18 consultorias altamente especializadas. Só que nenhuma sabia nem quem eram as outras.
E aí uma pessoa que tinha sido minha aluna, que era secretária lá da coordenação, faz esse negócio tal, a gente trazer o professor Júlio Torres, aí me chamaram, fizemos lá um seminário, fizemos umas vivências, umas dinâmicas, saímos de lá, com cada um dos 18 conversou com todos os outros 17, 3-3, na presença de um coordenador, saiu de lá já marcando encontro, amanhã eu vou na tua consultoria e tal. E, bom, isso foi em 2018. Dos 18 consultorias que tinham sido contratadas, 4 tinham participado daquele seminário que eu dei lá no ano 2000. Tá? E isso foi na FIEC, na cobertura da FIEC. Isso aqui também é na FIEC. Nós formamos 9 turmas de agentes de responsabilidade social na FIEC, onde começava com um café da manhã, uma palestra minha, e depois o primeiro módulo era sobre complexidade, e depois tinha mais 7 módulos para formar os agentes de responsabilidade social das empresas. Isso daqui é no Instituto Federal de Educação, uma palestra magna na Semana Nacional da Matemática, porque fractais também tem muito a ver com matemática, e me chamaram para fazer essa palestra magna. Aqui é no curso na FIEC também, aqui é no Núcleo de Educação Permanente do SAMU, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, médicos, dentistas e enfermeiros, um seminário que eu dei para essa turma do NEP. O Murilo Gun, talvez alguns que estão ouvindo aí conheçam, é um grande palestrante e criou uma Keep Learning School, é uma escola de criatividade. E aí, quando me conheceu, eu falei sobre complexidade, que ele não conhecia, mas ele começou a estudar e postou no Instagram que estava fazendo isso por influência minha. E aí, toda vez que vem a Fortaleza, me chama para a gente conversar sobre isso, para ter uma aula sobre isso. Olha a testa da Tina, a menina, filha dele, mas ele tem 2 filhinhas, essa é a primeira. Está vendo aqui, ó, na testa? Isso é o famoso quarto cérebro. Olha aqui, parece uma antena de captando o mundo, cara. Eu disse para ele, você que é professor de criatividade, você não sabe nada de criatividade, você vai aprender criatividade com essa meninazinha aí. Porque você vai ver o que vai ser essa meninada que está vindo hoje, meu amigo. Está vindo para tirar a gente desse buraco que nós entramos, sabia? Então, o Murilo, toda vez que vem a Fortaleza, procura a gente. Aí, outra vez, agora em outubro do ano passado, veio e marcou um jantar com a gente. Aí, quando chegou lá, que me descobriu, professor, não sei o que e tal, foi aquela festa, e já marcou também no dia seguinte, queria tomar um café comigo, eu mostrei mais algumas coisas para ele, e hoje já está começando a falar, ele fez um evento com 1.500 pessoas em São Paulo, chamado Hard Work Papai, no dia 8 de novembro, 8 e 9 de novembro, já me ligou, posso falar que nós estamos na era complexa? Tudo bem, quem faz o curso dele aí sabe que ele está falando muito agora sobre complexidade. Tem agora, inclusive, ele abriu esse curso dele aí para uma turma grátis agora durante a quarentena e no final me chamou para participar, para fazer um fechamento e tal. Então eu sempre tenho a Tânia Mujica, que trabalha com meditação e trabalha com ele e tal. Ela fez mentoria comigo e o marido dela também, que é um consultor. O Dante e o Renan, que são 2 empresários de Recife, fizeram o Singularity University, são os embaixadores da Singularity em Recife. Também já tivemos vários contatos. Antes de ontem eu passei 4 horas conversando com o Renan sobre essas coisas, porque eles estão criando um centro em Recife para levar essa coisa diferenciada para frente, que conheceram a complexidade, realmente estão querendo levar isso para frente também. Para vocês terem uma ideia, depoimentos assim de alguns alunos, por exemplo. Aqui uma engenheira, depois da 3ª aula do curso. 3ª aula. Se eu usasse óculos, diria que troquei as lentes. Como não uso, acho que abri a janela da alma por onde permito a entrada de novas cores, novas texturas, novas formas e de uma nova vida. O significado do meu nome nunca tinha feito tanto sentido como agora. Sinto-me completamente renascida. O nome dela é Renata, que quer dizer renascida. Uma outra que é administradora, trabalha no Diário do Nordeste e tal. A nova fulana vê além e não se contenta com as verdades absolutas.
Sinto-me com o poder de dar um zoom na situação, olho de longe, reflito e em seguida aproximo, analiso, aproximo mais ainda, penso mais um pouco e volto à visão geral. Não cogito mais ter uma única solução para cada problema e utilizo no mínimo a segunda resposta certa, porque nós fomos educados também para encontrar a resposta, o resultado. E aí, encontrou o primeiro, não vai mais à frente. E talvez o primeiro não seja lá o melhor. Então, a gente exercita muito isso também. Isso vai fazer com que você seja muito mais criativo, mais inovador. E você, quando for pedir alguém para fazer alguma coisa para você, não me diga traga uma solução. Diga traga pelo menos 3, no mínimo. E quando você for fazer para alguém, se alguém pedir para você fazer alguma coisa, surpreenda. Leve pelo menos 3 ou 4 soluções. Para o seu cliente, surpreenda o seu cliente. Ah, e que entrega só uma e ainda entrega meio... Né? Então, estou tão animada com isso que às vezes vejo a terceira, a quarta, a quinta e não desisto de encontrar mais respostas, porque você vivencia a sua presença criativa. Isso tem valorizado muito o meu trabalho e me ajudado na resolução de problemas pessoais e profissionais. Estou mais criativa e positiva. Isso daqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia como nós estamos atrasados. Você vai na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, México, você tem graduação, você tem mestrado, você tem doutorado em complexidade. Para vocês terem uma ideia, a Citi Corporation, da qual faz parte o Citibank, tem uma vice-presidência de complexidade. Doutorada da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, que eu considero hoje o top do top do top em termos de complexidade na administração, gestão, liderança e tudo mais. Doutorado chama-se Doutorado Management and Complexity. Isso daqui foi em 2016, reunião do pessoal da USP São Paulo, Escola Politécnica da USP. A USP São Paulo sempre foi a nossa melhor universidade. Juntamente com o pessoal da França, que é muito avançado nessa coisa da complexidade. Na França nós temos o Edgar Morin, que é considerado o pai do pensamento complexo. Nós conseguimos trazer 2 conferências internacionais da Unesco aqui para Fortaleza. Em 2010 o próprio Edgar Morin veio. Em 2016 ele não pôde vir porque ele teve uma gripe forte. Ele já estava com mais de 95 anos, sei lá. Hoje ele está com 99. E aí os médicos proibiram dele vir. Então, em 2018, foi que começou a funcionar na USP São Paulo o primeiro curso e único curso de graduação em complexidade no Brasil. Chama-se Engenharia da Complexidade. Tem um segundo que era para ter começado esse ano, não sei se começou, em Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco. Tá? Na terça-feira, eu tive uma conversa com um professor da Universidade Federal de Pernambuco, para vocês terem uma ideia, ele é um biomédico, e o professor dele é um matemático, trabalhando, sabe o quê? Na quarta-feira eu dei uma live, e no mesmo horário que eu dei a live, ele deu uma live também, sabe sobre o quê? Análise fractal do coronavírus. Tá? Porque nós vamos ver que o coronavírus é uma estrutura fractal, é um processo fractal, e nós precisamos usar logística fractal para aprender a conviver com ele. Não é combater, não, pessoal. O pessoal está falando aí guerra contra o inimigo invisível, combater o coronavírus, enfrentamento do coronavírus. Não é enfrentar. Nós precisamos aprender a conviver, e nós deixamos de aprender a conviver com a natureza. Os animais que têm o coronavírus, naturalmente, não tem problema nenhum. Assim como nós também. Dentro de nós tem um bocado de bichinho aí que estão colaborando com a gente. Eu não sei se vocês sabem, nós temos trilhões de células, pessoal. De cada 10 células do seu corpo, só uma é você, sabia? 90% do seu corpo não é você. Estou falando em termos de célula física. São vírus, bactérias, protozoários que estão aí em você para ajudar você a viver. Colaborando. Natureza é mais colaboração. Só na boca nós temos 300 espécies. Não é indivíduo, não, é espécies de bactérias. Então, a USP, primeiro curso de graduação em 2018. Entra no Google e coloca USP Complexidade.
Estou fazendo o maior auê por conta do pioneirismo e ineditismo. É pioneiro e inédito. É o primeiro curso no Brasil sobre complexidade. Curso da universidade. Tá certo? Eu venho dando aula disso desde 98, na graduação da Unifor, da Federal. Eu fui professor da Universidade Federal durante 35 anos. Depois fui, em paralelo, eu fui funcionário do Banco do Nordeste durante 21 anos e fui professor durante 20 anos no Banco do Nordeste e professor da Unifor também durante 21 anos. Para vocês terem uma ideia, no Banco do Nordeste nós implementamos um projeto fractal. O Banco do Nordeste, a maioria deve conhecer, é um banco aqui da região Nordeste, atua no semiárido, que pega os estados do Nordeste e uma parte de Minas Gerais e uma parte do Espírito Santo. Na época, o Banco do Nordeste tinha 170 agências para atender 1.985 municípios da área de atuação. Ou seja, uma agência para mais de 10 municípios, para atender mais de 10 municípios. Tinha agência que ficava a mais de 200 quilômetros da sede do município que fazia parte da sua jurisdição. Aí o cidadão chegava lá, o seu projeto não está pronto, vem daqui a um mês, vem daqui a não sei o quê. Montamos uma estrutura fractal. O presidente do banco da época dizia que o banco é uma organização fractal. Ele teve a sorte de assistir 2 palestras de lançamento da teoria dos fractais pelo próprio Mandelbrot, sem saber nem que diabo era isso. Eu fui pediu para dar uma palestra lá para o presidente, superintendente e todos os gestores do banco. Quando eu mostrei lá o primeiro slide que tinha a foto do Mandelbrot, eu conheço esse cidadão. Eu era diretor da J. Macedo, estava nos Estados Unidos com o senador Dias Macedo, J. Macedo, e aquele rebuliço no hotel, eu fui saber o que era esse cidadão mostrando essa teoria. Ele não deve ter entendido nada, mas sempre fica alguma coisa. Então, quando a gente falou de fractais, aí pronto. Aí, 3 anos depois, eu estava em Paris e o mesmo rebuliço no hotel, fui ver esse mesmo cidadão. Eu fui lá e assisti a palestra dele de novo, inclusive depois fui falar com ele e disse que já tinha assistido a palestra dele e tal. Tá? Então, implementamos esse projeto no banco, capacitamos 400 pessoas do banco, chamado Agentes de Desenvolvimento. Foi criado um programa chamado Agência Itinerante. É um delivery bancário, tá certo? Porque o banco, o cara tinha que vir no banco. Aí o que fez? 4 dessas pessoas, eram 400, iam morar, 4, 3, dependendo da situação, iam morar na cidade onde o banco tinha agência. Na segunda-feira, cada um deles ia, juntamente com um caixa ou um cara do cadastro do banco, ia para uma cidade vizinha da jurisdição da agência do banco. O prefeito seguia uma sala. Então, o banco, naquele dia, estava lá, naquele município, resolvendo os problemas lá. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, eles voltavam para resolver os problemas mais cabeludos. Ou seja, isso é um processo fractal de distribuição de atendimento de delivery bancário, de tal maneira que o banco passou a ter presença em todos os 1.985 municípios do Nordeste. E assim é no seu corpo. As suas veias, artérias e capilares não ocupam 5% do seu corpo e levam sangue, oxigênio e tudo mais para 100% das suas células. O seu rim é um filtro fractal, que tem uma artéria e uma veia mais grossa e vai afinando, vai filtrando, é um filtro de água. O teu pulmão também tem as coisas mais grossas e os mais finos até chegar nos alvéolos, é um filtro de ar. O teu coração também tem as veias e as artérias mais grossas e os capilares mais finos também. É uma bomba fractal. Ou seja, nós somos fractais, certo? Então, e o que eu estou fazendo? Nós estamos na perguntinha o quê? Em 2003 eu me aposentei do Banco do Nordeste, em 2010 eu me aposentei da Universidade Federal e em 2018 eu me aposentei da Unifor. Me aposentei da Unifor, não, me desliguei da Unifor para me dedicar exclusivamente a isso. Em termos de formação, pessoal, eu fiz economia na graduação,
porque eu comecei a trabalhar na área de informática, eu iria fazer engenharia, mas eu nasci naquela família lá nos Matos, uma família de 24 filhos, hoje nós somos 15 ainda, e não deu para eu fazer engenharia, que só tinha na Federal, e eu trabalhava 8 horas. Comecei a trabalhar com computação, que na época se chamava processamento de dados, foi um dos primeiríssimos a trabalhar com isso. E aí fiz os cursos todos pela IBM, e para fazer faculdade eu tive que fazer uma que era à noite e acabei fazendo economia. Nunca trabalhei como economista. Mas eu terminei economia em julho de 1975. Em janeiro tinha começado o curso de processamento de dados, que hoje se chama computação, na Federal. E como eu era um bom técnico na área e tal, eu fui ser professor da universidade. Em agosto eu era professor da universidade, fui professor do departamento de computação durante 35 anos. Depois fiz especialização em informática mesmo, fiz mestrado em informática na PUC do Rio de Janeiro. Mas aí quando eu conheci a complexidade, eu amoleci o coração, deixei de ser máquina e vi que a gente trabalha com gente. E aí acabei fazendo um doutorado em psicologia, tá? Tudo a ver, pessoal. O pessoal pensa que não tem, mas tem tudo a ver. Está tudo interligado, como vocês viram. Então, de 2018 para cá, eu venho me dedicando exclusivamente a divulgar essa coisa. E o meu propósito lá no começo, vocês viram, é ajudar as pessoas a serem mais criativas, inovadoras, mais próximas e mais felizes por vivenciarem a realidade fractal. Então, eu criei um site que vocês têm aqui, www.teoriadacomplexidade.com.br, onde a gente fala de todas essas teorias e de lá você vai para os diversos mídias sociais, tem página no Facebook, tem vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, tem mais de 30 vídeos lá no YouTube, entrem lá. Tem um podcast, o Fractalcast, o podcast da realidade fractal, tem Instagram, tem tudo mais, certo? E você que nunca ouviu falar de fractal, e desse participou do seminário uma senhora, o seminário que eu dei agora no mês passado, online. Aí falando em fractal, aí eu sou da área de tarô. Existe tarô fractal? Eu digo, olha, eu nunca pesquisei, não, mas entre no Google, bote tarô fractal. Bote qualquer coisa que você faça e apresente e acrescente a palavra fractal. Ela ficou morta de feliz quando encontrou que existe tarô fractal. Uma pessoa que eu tive hoje, enquanto ontem e hoje com ela, é engenheira, tal, trabalhou 20 anos aí em grandes empresas de engenharia e tal, mas resolveu ser empresária, hoje é empresária, tem várias empresas aí, e está querendo sair, inclusive, do Ceará, vai abrir em Brasília, não sei onde mais. Unhas flash. Aí o cara diz assim, porra, vai fazer engenharia para trabalhar com unha. Meu amigo, tem tudo a ver com engenharia, unha também, sabia? O universo é fractal, rapaz. Aí eu mostrei para ela, entra no Google aí, procura aí, fractal nail, não é? Unhas fractais. Meu amigo, tá lá cheio de unhas fractais. Então, é mais um salto que ela vai dar na coisa dela. Então, vai lá. Por exemplo, onde se aplica isso? Vai para a arquitetura, meu amigo. Você é arquiteto, nunca ouviu falar de fractais? Bota aí, arquitetura fractal. Engenharia fractal. Você é engenheiro, nunca ouviu falar de fractal? Educação fractal. Economia, fractais na economia. Foi na economia que começou essa ideia de fractais. Tá? Fractais na administração. Na indústria. Na medicina. Diagnóstico fractal, medicina fractal. Claro que você vai encontrar mais isso se você pesquisar em palavras com inglês. Música fractal, organização fractal. E eu estou trabalhando em algumas estruturas, se tem alguns empresários aí, empreendedores que estão muito dinheiro aí para investir, vamos investir, pessoal. Por exemplo, estruturas fractais para criação de peixe de camarão. Estrutura escalonada de tanques fractais na sequência de Fibonacci, seguindo a proporção áurea, tudo dentro das ideias de fractais da complexidade. A gente consegue aumentar de 80% a 130% a produção, e reduzindo o consumo de água e reaproveitando a água. Produção de hortaliças, alface e outras coisas mais. A gente consegue aumentar, no mínimo,
60% da produção, reduzindo 50% na utilização de água e de nutrientes. Energia solar, com estruturas fractais para captar mais luz, como aquele brócolis, estão lembrados? A gente só capta com coisas planas. Cadê as estruturas fractais? As árvores são todas fractais, por isso que elas fazem fotossíntese legal. Energia eólica e por aí vai. Tá? Para não dizer que eu estou falando, ele disse que se aplica, eu quero ver livro, quero ver pesquisa. Está aí. É arquiteto? Olha lá, arquitetura, livro de arquitetura, fractal. Pesquisa, Zaha Hadid, era a maior arquiteta fractal, até 2 anos atrás faleceu bestamente, estava em Miami, teve uma pneumonia, foi para o hospital e morreu. Olha os projetinhos dela. Em tudo quanto é área que você possa imaginar. Mas aí é no Dubai, é na China, é na Coreia, é nos Emirados Árabes, em Londres. Tá? Vincent Calebo é outro arquiteto fractal que aproveita o máximo possível sem agredir a natureza e tal. Aqui nós temos um exemplo aqui, tem um arquiteto aqui que fez um curso comigo, Luciano Saraiva, da Saraiva Arquitetura, não sei se alguém conhece aí. Ele, por exemplo, fez um curso comigo, ele estava participando do concurso de arquitetura para o BIM. O BIM é o Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Tinha 180 escritórios de arquitetura participando desse concurso. Faltava uma semana para o encerramento do concurso. Ele fez o curso comigo. Aí, semana seguinte, ele me chamou lá. Vem cá, olha aqui a loucura que eu fiz. O projeto já estava tudo pronto para eu entregar. Eu mudei o projeto todinho. Não vou cortar nenhuma árvore. Ia cortar não sei quantas árvores antes. Tá, tudo estrutura fractal, seguindo a espiral áurea, não sei o quê. Conseguiu tirar o terceiro lugar, entre 180 escritórios de arquitetura. Tá? Quem conhece o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, Santiago Calatrava, é fractal por dentro e por fora. Vai no Google, bota lá arquitetura fractal, você que é arquiteto, urbanismo fractal, paisagismo fractal. Essa coisa que o pessoal está hoje fazendo maior auê aí, Smart City, cidade inteligente, não sei o quê, nada mais é do que Fractal Cities. Olha aqui o livro, eu tenho esse livro. Teoria da complexidade das cidades atingiu sua maioridade. Você vai para a geografia, fractais, vai estudar solo, estudar rochas e tudo mais. A Petrobras estuda fractais para saber, porque pelos padrões de rocha e de terreno e lá nas profundidades, vai saber se tem mais possibilidade de ter petróleo, de ter gás, de ter xisto, de ter não sei o que lá mais. Tá? Geociências, tudo na base do fractal. Vai para a engenharia, tem muita engenharia aí que nunca ouviu falar na palavra fractal. Não é culpa dele, não, é culpa da nossa educação que é atrasada mesmo, certo? Mas porque para fazer cálculo para esses projetos de arquitetura fractal tem que ser cálculo fractal, meu amigo. Cálculo fractal. Hausdorff aí tem a ver com a dimensão fractal das coisas, tá certo? Reservatórios fractais, engenharia e tudo mais. Carro fractal. Esse carro da Peugeot chama-se fractal, foi projetado a partir do som. Ele é um carro elétrico. O carro elétrico, vocês sabem que não tem som, mas é lei na Europa, a partir de 2019, todo carro, mesmo silencioso, elétrico, tem que ter som. Chamaram um músico, inclusive brasileiro, que mora no Canadá, Amon Tobin, projete-me todos os sons possíveis de um carro. O cara projetou todos os sons possíveis de um carro. E qual é a melhor logística para jogar esse som para lá e para cá? Fractal. O carro é um estúdio de som fractal. A BMW, em 2016, completou 100 anos, em homenagem ao seu centenário, lançou um carro fractal também, baseado em biomimética, baseado no casco do tatu, olha aí. Tá? É um carro autônomo, inclusive. Livro sobre economia. Finanças e mercado de capitais. Mercados fractais. A nova fronteira das finanças. O último do livro do Mandelbrot, inclusive, foi sobre fractais. Sistema bancário mundial, amigo, está indo ao fractal versus fractional banking system. Fractal, fractional banking. Banco Central Americano, Federal Reserve, tudo trabalhando ao fractal powering, fractal approach, análise fractal, fractal análise, laboratório fractal e tudo mais. Vai para a administração, é o que há de top do top do top
é a aplicação de fractais. Vai para a computação, tá? Tecnologia, desmistificando a ciência fractal na automação cognitiva, um congresso mundial sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, tudo fractal. Big Data, que é outro top do top da tecnologia hoje, redes neurais, computação gráfica, criptografia, data science, tudo fractal, meu amigo. Reconhecimento de imagem, detecção de imagem, fractal pandemies, tudo aí das pandemias, inclusive coronavírus, são processos fractais, estruturas fractais, logística fractal. Vai para a física, polímeros, grafeno e tudo mais, estruturas fractais. Vai para a química fractal. Vai para a medicina e biologia. Estudos do vírus da AIDS com geometria fractal para detectar melhor o acoplamento das células do vírus para essa questão do período de incubação e tudo mais. Detecção mais precoce de câncer, porque as nossas células têm uma dimensão fractal, elas são razoavelmente lisas, e aí vai ficando caranquenta, ficando rugosa, quando termina cancerosa, parece um bicho. Então, a geometria fractal está sendo estudada para detectar inicialmente a presença de câncer, principalmente, quanto mais cedo você detectar, melhor. Estruturas ósseas, que são altamente fractais, cicatrização e tudo mais. Mama. Só nos Estados Unidos, 4 milhões de mulheres para quem a mamografia não detecta nada e a pessoa está com câncer. Aí hoje faz uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética com estruturas fractais, trabalhando dimensões fractais, e aí detecta tudo. Estrutura do DNA hoje, do DNA do coronavírus aí, tudo na base do fractal, tá certo? Governança na área de saúde e política também. O presidente de um partido aqui do Ceará está fazendo uma mentoria comigo, me contratou 10 palestras. Então, isso vai para qualquer área. Eu dei palestra aqui, por exemplo, na Academia Cearense de Medicina. Tá? Então, governança na área de saúde, pessoal. O que acontece? Odontologia, quem é dentista aí que está ouvindo a gente, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, no detalhe que vai, avaliação da deformação de agulhas gengivais e análise fractal. Porque qualquer coisinha vai ferir demais a gengiva, vai inflamar e tal. Então, análise fractal para tudo isso, pessoal. Então, fractal epidemia. O que fazer? Não pergunte o que a realidade pode fazer por você, a realidade fractal. Pergunte o que você pode fazer pela realidade, principalmente para essa nova realidade, porque nós todos vamos sair, os que saírem, para uma nova realidade que vai ser cada vez mais fractal e cada vez mais complexa, mais solidária, mais humana e tudo mais. Precisa entender dessa coisa. Então, já estamos pertinho do final, pessoal. A Academia da Realidade Fractal, que em inglês chama-se Fractal Reality Academy and Complex Theory Application Learning, se você pegar as primeiras letras da palavra fractal, então é fractal até no nome, certo? Nós fazemos um momento zero, que é isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, que é gratuito para divulgar e tal, e a gente faz também com pessoas individualmente. Né? A gente dá palestras sobre vários temas, sempre com o pano de fundo da complexidade e da realidade fractal, liderança, estratégia, visões de mundo, educação, processo de geração de conhecimento. A gente dá seminários, agora está sendo tudo online, o workshop não dá porque o workshop tem que meter a mão na massa, aí é mais mesmo quando tiver acabar com esse tema. A gente faz o chamado Momento Fractal, que é uma mini mentoria, são 3 sessões de 3 horas. E aí, esse curso que está sendo lançado hoje, eu estou chamando de Fractal Evolution, evolução fractal, realidade fractal para todos, aqui está faltando a palavra realidade fractal para todos. É um curso online, é uma assinatura mensal ou anual. Depois tem o Fractal
Revolution, a Revolução Fractal, que aí é um curso mais aprofundado, é um curso por turma, fechado. Esse curso é um curso presencial, mas que está sendo também agora, por conta disso, está sendo lançado, vai ser lançado, estamos trabalhando nisso para lançar daqui a pouco, talvez em junho, esse curso online, aí é um curso fechado por turma de 4 meses, com mais profundidade, porque esse curso que nós estamos lançando hoje é um curso perpétuo, é uma assinatura. Mesmo quem fez o outro curso ou fez mentoria já pode fazer esse curso que nós estamos lançando hoje para poder se manter atualizado, porque sempre tem coisa nova, né? Mentoria, que aí era presencial, agora está sendo só online. Tem algumas mentorias aqui em Fortaleza, tem algumas de São Paulo e Goiânia, já aconteceram. E são 2 mentorias, uma basicamente sobre fractal e outra envolvendo as outras teorias. A ideia é a gente ter um encontro anual, quando tiver mais gente envolvida nisso, e ter um fractal masterclass. E aí, indo mais para os finalmente, falando desse curso agora. Tá? Nós estamos lançando hoje esse curso chamado Fractal Evolution, Realidade Fractal para Todos. Não está sendo de graça, porque a gente tem que ter um comprometimentozinho, inclusive, porque senão a turma não se dedica, mas está sendo quase de graça. Tá? Um curso online é uma assinatura mensal ou anual. E aí, como é que é a coisa? Qual é o propósito desse curso? É ajudar os participantes a se tornarem realmente mais criativos por conta dessa realidade fractal, certo? Mais inovadores, mais próximos, mais felizes, e sendo realmente de altíssima performance, por vivenciarem intensamente a sua presença, ensejada pela realidade fractal, na vida e nos negócios, porque não dá para separar. Aprendendo a criar realidade fractal. Porque a realidade, pessoal, a gente é que cria, cada um é que cria a sua realidade. Isso tem a ver com a outra teoria também chamada de autopoiese. Mas depois você não ficar reclamando que a realidade não está boa para você, porque não foi você que criou, foram os outros. É você que precisa criar a sua realidade. Agora, criar uma realidade mais qualitativa, porque a gente estava muito no quantitativo, no ter, temos que nos voltar mais para o ser, tá certo? E trabalhando todas as teorias, tá certo? Principalmente nos processos de estratégia, que é muito importante para as empresas, principalmente para saírem dessa situação e para a situação que vem depois, gestão, liderança, marketing, e os relacionamentos interpessoais e a educação, sim, senhor, porque gestão e estratégia é educação na empresa. E na criação de significado para as suas próprias vidas e para as pessoas das organizações. Então, esse é o propósito. Quais são os benefícios, além de realmente ser um curso dentro de um novo paradigma científico altamente top do top em todo o mundo? Primeiro, você vai ter participação fechada num grupo do WhatsApp chamado Fractal Evolution. Eu estou até estudando a possibilidade de ver se vai ser no WhatsApp mesmo ou no Telegram, mas são semelhantes, tal, não tem problema. Participação de um grupo de diálogo fechado também, só para trabalhar a questão durante o curso, trocar ideia. No curso a gente vai ter, por exemplo, cada pessoa inscrita no curso vão se escolher pelo menos uma outra pessoa que vai ser um colaborador seu, que vai te incentivar, que vai te ajudar, que vai ler com você, que vai para poder não ficar aí aqui, né? Porque tem muita gente que começa curso desse tipo, principalmente curso online, e não chega na metade e desiste, tá certo? E a gente vai trabalhar uma coisa muito interessante, que é a questão de criação de bons hábitos, tá certo? Tem muita leitura, viu, pessoal? E vai ter um e-book, O Poder Transformador da Realidade. Quem se inscrever no curso vai ter esse e-book de graça, porque esse e-book não é um e-book gratuito, porque esse e-book que tem gratuito aí na internet, você olha, pega um e-book, você vai ver, tem 20 páginas com a letra desse tamanho, e você botando na letra tamanho normal, não dá 3 páginas.
Esse e-book vai ter 400 páginas, no mínimo, tá certo? Está sendo elaborado, daqui a uns 10 dias vai estar pronto, então as pessoas que quiserem esse curso vão ter acesso a esse e-book gratuitamente, e depois vai ser vendido também pela Amazon e tudo mais. Nós vamos ter, além, a gente tem uma aula de 3 horas na segunda-feira, mas essa aula fica gravada e fica na plataforma para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser, enquanto você tiver com a sua assinatura ativa, tá certo? E mais, na quinta-feira tem uma hora de mentoria, que aí sim é uma reunião no Zoom, mas tudo aberto, aí todo mundo falando e tirando dúvida e tudo mais, fazer uma mentoria coletiva, que também vai ser gravada e fica também lá na plataforma. Mesmo que você não participe, você vê as conversas dos outros que afetam você também, tá certo? E aí, valores. Assinatura mensal R$ 89,00, certo? No cartão. De uma vez, todo mês, automaticamente, a não ser que... Aí você resolve, não, esse mês eu vou desistir. Aí você pode cancelar, tudo bem. Aí você não tem mais o acesso, tudo bem. Mas aí depois você se arrepende, Ih, rapaz, eu acho que era melhor voltar. Aí volta, tudo bem, está lá, tudo lá, você continua acessando enquanto você tiver com sua assinatura ativa, você tem acesso o resto da vida, tá certo? E mais, se você se inscrever nesse curso, não só hoje, mas qualquer tempo que você se inscrever, você ganha 5% na inscrição do curso Revolution, que é um curso de um valor maior e de mais profundidade, ou nas mentorias, tá certo? Agora, você pode fazer, e aí eu faria isso, porque eu acho que é muito mais vantajoso, uma assinatura anual. Porque se você pegar R$ 89,00, multiplicar por 12, vai dar R$ 1.068. Se você fizer assinatura anual, você vai pagar só R$ 890. Ou seja, você ganhou 2 meses de graça. E mais, 890. Se você resolver fazer por transferência bancária, porque quando você entrar no site, tem lá, eu quero fazer pelo cartão ou por transferência bancária. Aí vai para a conta direta da academia. Se você fizer por transferência bancária, além dos 2 meses que você já ganhou, você ainda tem mais 5% de desconto. Vai pagar só R$ 845,50. E mais, se você resolver não fazer por transferência bancária, você vai fazer no cartão. Aí no cartão, você vai pagar R$ 890, enquanto as parcelas você quiser pagar até 12. Claro que aí vai ter o juro do teu cartão lá, que eu não sei quanto é que é, tá certo? Mas você pode fazer em até 12. 800 parcelas em até 12 dá menos de 89, porque de 89, 10 daria 890, né? Então vai dar menos de 70 aí, tá certo? E mais, quem fizer a assinatura anual e não mensal, aí a anual só se renova uma vez a cada ano, tá certo? Mesmo que você resolva no meio do ano cancelar, você tem direito a acessar até o final da sua assinatura, tá? Aí o que acontece? Você fazendo a assinatura anual, você vai ter também 5% na inscrição do curso Fractal Revolution. Para os 20 primeiros, tem 10% quando for fazer um outro curso, tá certo? Depois desse curso, ou mesmo durante esse curso, você vai ver, não, rapaz, eu quero um negócio mais apressado, mais profundo, eu quero um curso de Revolution em vez do Evolution. Claro que o Evolution nós vamos ver tudo, mas vai ver mais devagar, é um curso perene, perpétuo. Então, se você faz a sua assinatura anual, você tem 5% na inscrição do curso Fractal Revolution. E na mentoria, que é um valor até mais alto, os 20 primeiros que se inscreverem vão ter 10% na inscrição das mentorias. Como é que vocês vão entrar? Anota aí, para daqui a pouco já entrar, ou agora mesmo já pode entrar lá, tá certo?
www.realidadefractal.com.br. Aí vai aparecer essa tela, aparecer essas duas janelinhas aqui, uma para você decidir se vai fazer sua inscrição mensal ou para fazer se anual. Lembrando que o valor do curso é R$ 1.068, mas por conta dessas circunstâncias que nós estamos falando, a gente está fazendo por R$ 890, mesmo sendo anual, você já vai ganhar 2 meses aí, tá certo? Quando você clica no mensal, aí vai abrir a tela Fractal Evolution, realidade fractal para todos, mensal. Aí tem uma explicação aqui do curso e tal. E aí tem aqui, inscreva-se, 89. Aí vai abrir lá para você decidir. No caso do mensal, não tem opção, você vai fazer de uma vez só no cartão, todo mês uma parcela, automaticamente. E aí você vai preencher seus dados, né? Tem que se cadastrar, botar seu CPF, seu nome, endereço, seu e-mail e tudo mais. Isso é pelo sistema chamado PagSeguro. E aí, quando você terminar, você vai receber um e-mail dizendo que foi inscrito, vai receber lá um endereço, um link para assistir um vídeo de boas-vindas, e na segunda-feira nós já vamos ter a primeira aula, tá certo? Que é a aula de preparação. Aí eu vou explicar como é que vai ser toda a metodologia no curso, o material que você vai receber a cada aula, e vai ficar lá permanente, o que você tem que fazer entre uma aula e outra e tudo mais. E aí vai ter que ler um livro nessa primeira semana aí, vai ter que fazer uma série de coisas para se preparar, porque é uma metodologia diferenciada, pessoal. É o que se chama hoje, aí dentro das metodologias ativas, essa ideia de aula invertida. Quer dizer que você já chega na aula já sabendo das coisas. O professor vai tirar dúvidas e aprofundar mais as coisas, você mesmo vai aprofundar. O cara chegar e não sabe nem o que o professor vai falar, depois não vai se lembrar nem do nome do professor, né? Se você clica no outro, Fractal Evolution para todos anual, aí está lá, inscreva-se, está lá 890, e você vai preencher os seus dados e tal, e vai fazer a coisa, tá certo? Então, aproveita e vai lá agora, www.realidade fractal. A minha gratidão a todos os participantes, e vamos fractalizar este Brasil com o Fractal Evolution. Realidade fractal para todos. Divulgue este vídeo com seus amigos, divulgue o site www.teoriadacomplexidade.com.br e divulgue o site realidadefractal.com.br para todos se inscreverem neste curso que vai mudar a vida de todos para mais criatividade, mais inovação, mais prosperidade com altíssima performance fractal.